E aí, gente, tudo bem com vocês? Terceira aula sobre antimicrobianos e hoje vamos falar sobre os polipeptídeos e os peptídeos que são utilizados aí como antimicrobianos. Lembrando que nós temos alguns peptídeos, né? Só que nós vamos trabalhar apenas dois, a bacitracina e a vancomicina, que talvez sejam os dois mais famosos aí. Bem, primeiramente vamos dar uma revisada aí, né, no que são peptídeos. Acredito que a maioria já saiba, mas vale sempre a pena relembrar, né? Acredito que todo mundo conheça o conceito de aminoácido, são unidades primárias de proteínas. Então, no momento que nós formamos vários aminoácidos, né, pegamos 2, 3, 4 aminoácidos e juntamos eles entre si através de ligações químicas, nós formamos peptídeos, né? E esses peptídeos vão crescendo, 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 até tomar um porte que é considerado uma proteína. Uma proteína também pode ser considerada um polipeptídeo. Em alguns casos, o que vai acontecer? Nós vamos ver a complexação de peptídeos, de moléculas de aminoácido, né? Se complexando diretamente com outros grupos bioquímicos, como por exemplo açúcares. É muito comum isso, né? Formando no caso glicopeptídeos. Nós vamos ver isso na aula de hoje, inclusive, um exemplo da vancomicina, ela é um glicopeptídeo. Isso é muito comum também no nosso corpo, nas nossas células possuem glicopeptídeos, é uma configuração normal dentro do padrão bioquímico. Então a gente começa a aula com a bacitracina. É um medicamento bem interessante e nós vamos perceber que quando a gente fala de peptídeos, né, polipeptídeos, glicopeptídeos, nós estamos falando de estruturas grandes. Quando você tem uma estrutura muito grande, é absolutamente difícil saber exatamente qual é o papel de cada átomozinho na ação, né? É difícil até mesmo reconhecer o grupamento farmacofórico, entender todos os processos, enfim, é bem difícil, gente. Só que, nesse caso, o nosso foco de estudo acaba não sendo em si entender a molécula como um todo, digamos assim, porque é muito difícil. É muito difícil, é muito complicado, porque é muito grande, existem muitas frações que acabam acontecendo, né? Pode acontecer lises, dependendo da estabilidade da molécula. Enfim, a gente vai ver isso daqui a pouco. Mas é muito comum a gente ver um enfoque maior de ação, beleza? Então, relação estrutura e atividade aqui é um pouco mais focado na atividade do que na estrutura em si. A gente entende a estrutura, né, obviamente, como sempre, só que o foco maior é em atividade de fato, porque é muito complicado você desvendar como que a estrutura de um peptídeo pode agir, ou de um glicopeptídeo possa agir, porque é grande demais. A nível de curiosidade aí, né, antes da gente de fato começar a nossa aula, para quem curte pesquisa, desenvolvimento científico, existe hoje alguns grupos de pesquisa no mundo, no Brasil nós também temos, que vem trabalhando a ação de peptídeos sobre bactérias. Então é um ramo que vem crescendo, né, obviamente crescendo aos poucos, porque são poucos grupos que pesquisam isso. A química farmacêutica ela é ainda muito renegada dentro da pesquisa e tal, mas algumas pessoas vêm estudando tanto peptídeos naturais quanto também peptídeos semissintéticos, onde a gente se pega, né, essas estruturas naturais e fazem pequenas alterações para melhorar a dinâmica delas, interação, enfim. Eu, por exemplo, atualmente pesquiso em cima de óleo de rantouro, né, e também de alguns outros insumos da rantouro, como a pele, focado em regeneração da pele, né, e também em efeito antioxidante, principalmente de produtos cosméticos e outras coisas também, tal, nutracêuticos e produtos gastronômicos. E qual é a grande questão? A Rantouro ela tem grandes propriedades e existe um grupo, se não me engano, na China e outro nos Estados Unidos, até onde eu sei, que pesquisam também peptídeos da Rantouro sobre a ação antimicrobiana. Então a gente vê que insumos que seriam descartados, que seriam inutilizados, estão sendo pegados para estudo hoje, justamente para buscar o beneficiamento para a descoberta de novos fármacos. Essa espécie de rã geralmente é muito utilizada para testes em laboratório, né? A gente está muito acostumado a ver testes em ratos, mas as rãs também são muito utilizadas. Então, aproveitar, né, a carcaça dela, aproveitar o corpo gorduroso, estruturas que seriam reprovadas, jogadas fora, é muito interessante. A galera que curte aí antimicrobianos é uma ótima alternativa de pesquisa. Eu particularmente odeio antimicrobianos, apesar de gostar muito de química farmacêutica, mas para quem gosta é uma alternativa aí, gente, fica a dica. A bacitracina, ela é um medicamento utilizado para uso tópico. A gente percebe que a molécula dela é gigantesca, afinal a gente está falando de um peptídeo, né? Então,
a gente percebe aí um ciclo bem grande. Em alguns casos, ela pode ser simplificada de fato como um ciclo bem redondinho mesmo, mas eu trouxe um círculo mais anormal, digamos assim, né? Um pouco mais assimétrico, porque pode aparecer assim também. De cara a gente percebe muitas funções nitrogenadas. E além disso a gente também percebe, né, algumas estruturas aí com oxigênio, né? Geralmente também associadas às funções nitrogenadas, né? Então esses dois elementos aí, tanto o nitrogênio quanto o oxigênio, vão ser muito importantes quando a gente fala de ação de peptídeos. No caso da bacitracina, o uso dela vai ser tópico, né? Porque ela seria, consequentemente, por conta da sua estrutura, ela seria fragmentada, né, por ação de enzimas. Então é utilizada de forma tópica mesmo em pomadas, cremes, em alguns casos. E é basicamente isso, não tem muito segredo quanto à estrutura dela, é mais de fato conhecer esse ciclo aí e entender um pouco sobre a ação de nitrogênios e oxigênios, que são bem importantes para ligações de hidrogênio, por exemplo. E basicamente o que a bacitracina faz? Primeiro a gente tem que entender como que é o mecanismo natural da bactéria. A bactéria, ela possui na sua estrutura, como nós bem sabemos, a sua membrana plasmática, que é bem parecida com a nossa. Existe uma estrutura chamada de defosforilase, que é muito importante para a configuração, né, para a manutenção dessa membrana plasmática. É muito fundamental nesse processo. A bacitracina basicamente vai agir inibindo a ação da defosforilase e, consequentemente, nós vamos ter uma série de consequências, né, sobre a construção da parede bacteriana, não, da membrana bacteriana, que vai gerar também uma desconfiguração ali, levando a bactéria, no caso, ao óbito, né? A bactéria vai se desfragmentar por conta de disfunções estruturais. Já a vancomicina, eu acho ela um pouco mais estressante. Ela é muito utilizada hoje no meio hospitalar. Nós temos sérios problemas hoje de resistência à vancomicina por algumas bactérias, em algumas cepas. E é um medicamento importante de se saber, de se conhecer, porque a nível hospitalar ele é muito utilizado. E olha essa cadeia, assusta, não assusta, gente? É grande pra caramba. E quando a gente pensa lá nas regras de Lipinski para concepção de fármacos, o fármaco ideal, tal, a gente lembra que tem uma questãozinha sobre estrutura. Quanto maior a estrutura, mais problemas nós vamos ter de absorção, distribuição, e também outros princípios aí, né? E a vancomicina ela vem mostrar um pouco diferente disso, né? Os peptídeos de uma forma geral vem mostrar que nós de fato podemos utilizar moléculas maiores, é só saber usar, né? Cada caso é um caso. E aqui nós temos um glicopeptídeo. O que isso significa? Significa que nós temos, como já falamos lá atrás, formações de aminoácidos, né, conjuntos de aminoácidos, ligados também a partes aí de carboidratos, configurando, no caso, um glicopeptídeo. E basicamente ele vai agir, né, na inibição da biossíntese da parede celular, inibindo, nesse caso, a transglicosilação, que nome difícil, né? Transglicosilação. Uma dica em química, normalmente quando a gente está falando de trans, a palavra trans dentro da química, ela vai estar associada a dois fatores, né, na maioria das vezes. O primeiro tá ligado à isomeria. Lembra das isomerias trans, cis e trans? Então, quando a gente fala de uma molécula trans, pode ser que nós estamos falando diretamente dessa questão, né, da isomeria ali por conta de duplas ligações. Um outro caso que essa terminologia também é utilizada diz respeito a processos reacionais. Quando nós temos uma reação trans, né? Por exemplo, dá um exemplo clássico, né? Reações de esterificação. O que é a reação de esterificação? Eu tenho um grupamento que não tem éster, e no momento que eu submeto ele a uma reação de esterificação, eu estou adicionando o grupamento éster. É, por exemplo, o que a gente faz com ácido salicílico. A gente induz ele a uma reação de esterificação, e, consequentemente ele passa a ter o grupamento éster, né? Que é o grupamento acetil. Quando eu faço uma reação de transesterificação, olha a palavra, já não é mais esterificação, é transesterificação. Eu estou pegando uma molécula que nela já existe éster no caso, né? E vou adicionar um novo grupamento éster. Então eu estou adicionando mais éster. Se eu já tenho éster e estou adicionando mais éster, não é esterificação, é transesterificação. Um exemplo clássico onde isso acontece, síntese de heroína. Então a gente tem a morfina, da morfina para acetilmorfina, nós temos uma reação de acetilação, de esterificação no caso, né? Quando a gente tem a acetilmorfina para diacetilmorfina, que no caso é a heroína, nós temos uma reação de transesterificação.
Então é basicamente isso, gente. Quando a gente tem esse nomezinho trans, vai estar relacionado ou a duplas ligações que possuem isomeria ou ao processos reacionais, onde nós já temos um grupamento ali existente e nós vamos torná-lo mais presente, ou nós vamos ter mudanças de configuração e vamos mantê-lo. Então, basicamente isso. Essa terminologia trans vem justamente dessa questão. Nesse caso, né, nós vamos ter uma molécula de disacarídeos ligada a 5 grupos de aminoácidos. E esse grupamento vai se ancorar na membrana plasmática. Quando isso acontece, há um desprendimento, né? A parte que é glicídica, digamos assim, ela vai se desprender, enquanto a parte fosfatada vai se manter com ligação ali na membrana. Consequentemente, esse processo vai dar um desencadeamento ali, né, para a formação de um grupo que vai ser utilizado para a construção da parede bacteriana. Esse é o processo natural, é o que a bactéria faz para construir a sua parede bacteriana na maioria das vezes. O que a vancomicina faz é se ligar a esse bloco construtor, que é um resíduo aí, né, que vai sobrar. Então esse grupamento aí da vancomicina, né, esses hidrogênios ou esses oxigênios também, vão se ligar aí por meio de ligação de hidrogênio. Então, o padrão de interação que nós vamos ter da vancomicina é ligação de hidrogênio. Isso é muito importante saber, tá? Geralmente é bem cobrado pelos professores, concursos também costumam cobrar, enfim. O que pode acontecer, e normalmente acontece, é que nós vamos ter uma formação de dímeros, né? Essas ligações de hidrogênio, elas vão acontecer tanto com o bloco construtor, quanto também com outra parte da vancomicina. Então, a vancomicina, ela meio que consegue se ligar nela mesma, né, na outra molécula de vancomicina, e também nesses blocos construtores, formando um dímero que a gente chama, né? Que o dímero nada mais é do que essas duas vancomicinas ali unificadas mesmo. Duas observações que eu faço aqui: vancomicina é utilizada para bactérias gram-positivas, então não vai inventar na clínica de botar isso aqui em gram-negativo que não vai dar certo. Você vai passar vergonha em laboratório também de fazer antibiograma de vancomicina para bactéria gram-negativa, que não tem noção de por que fazer isso, não tem por que fazer isso. Então, gram-positiva, vancomicina sempre gram-positiva. É um dos antimicrobianos mais importantes que nós temos hoje. Como eu já falei, gente, é muito utilizado a nível hospitalar, então conhecer a vancomicina é muito importante como farmacêuticos aí. A sua administração é por via endovenosa. Então, não, você não toma um comprimidinho de vancomicina, nada do tipo. É injetável. Porque a molécula grande, ela sofreria liso no nosso intestino, no nosso estômago, no caso, né? Então, a pepsina agiria sobre ela, também outras estruturas agiriam sobre ela. Ela não conseguiria ser absorvida mesmo que passasse por ali, porque ela é uma molécula grande, então ela seria excretada. Então, ela é injetável justamente para conseguir ter esse efeito, ter a ação. Então é isso, gente. Essa foi a aula de hoje. É um conteúdo que eu não sou muito fã, talvez vocês sejam, enfim. Mas esses são os dois principais, digamos assim, peptídeos utilizados no tratamento de antimicrobianos. E nas próximas aulas vamos trabalhar com quinolonas, tetaciclinas e outro grupamento lá que eu nem lembro mais. Mas enfim, a gente vai trabalhar com eles. E enfim, é isso aí, gente.